Oi? Oi? Tudo bem com vocês? Vocês estão meio arredios aí, é isso não? Não? Todo mundo aí? Estão firmes? Como é que foi o dia de vocês? Todo mundo teve um bom dia aí? Quem foi abençoado esse dia mais uma vez? Amém? Eu tive o privilégio de ser recepcionado na casa do irmão Carlos e da irmã Rosana, um almoço delicioso, obrigado, uma boa conversa também. Fui abençoado desde ontem com uma cesta especial que as irmãs aqui da igreja prepararam, precisa ver, e disseram que podem preparar uma cesta daquela cada noite para mim. Me colocaram aí no processo de engorda, perigoso. Que bom que estamos aqui reunidos para louvar nosso Deus, meditar em sua palavra. Uma alegria ver os irmãos aqui e podermos estudar juntos a palavra de Deus. Eu fico especialmente feliz porque eu estou vendo aqui muitos adolescentes, e se há um grupo pelo qual eu tenho um interesse especial, é o grupo adolescente da igreja. Eu fico feliz em ver quando os adolescentes estão respondendo, estão presentes. É muito legal ter vocês aqui, moçada. Meu trabalho com jovens me deixa olhar para os adolescentes com um olhar especial, pelo fato de que um ano, dois mais à frente, eles serão meus jovens, com os quais a gente tem que lidar no dia a dia. Então fico feliz quando vejo adolescentes na igreja. Ontem nós falamos sobre destruir fortalezas. Nós descobrimos ontem que nós temos armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas que o diabo procura erguer em nossa mente. Eu acho que está bem claro que o diabo faz isso gradativa e insistentemente, construindo vias neurais, e ele vai começando a ter domínio da nossa mente, e ele domina nossas emoções, nossas escolhas, nossa vontade, nossos desejos, a menos que ele só faz isso com nossa permissão, a menos que a gente destrua essas fortalezas. Destruindo as fortalezas, a gente tem que limpar o terreno. Só que se a gente limpa o terreno e não ocupa esse terreno com mais nada, o problema volta, e a tendência é voltar pior. Volta problemas morais, problemas emocionais, problemas espirituais. Então a gente precisa substituir as mentiras do diabo pelas verdades de Deus. E aí as verdades de Deus precisam ocupar esse espaço que vai ficando vago quando nós destruímos essas fortalezas. Não basta fazer mudanças externas, a gente não muda o comportamento, a gente muda a maneira de pensar. Não basta atacar a cidade, nós temos que destruir a fortaleza. Isso está claro para todos, não está? Muito bem, em cima disso nós vamos construir nosso tema esta noite: novas verdades transformadoras. Eu vou convidar vocês para abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. E ao abrir a palavra de Deus, eu quero convidar você a inclinar sua cabeça para a gente orar ao Senhor, pedindo sua bênção, sua iluminação esta noite no estudo da sua palavra. Bom Pai, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, já louvamos, já ouvimos lindos testemunhos, já oramos a Ti, já buscamos Tua presença, e nós temos a certeza que estás em nosso meio. Então, nesse momento, Pai, nós queremos um ouvido sensível para que Tua voz possa ser ouvida, que nossa mente esteja aberta para aceitar, compreender a profundidade das Tuas verdades, que a Tua verdade possa nos preencher completamente, e mais que isso, nos santificar, que através da verdade nós possamos ser de fato as novas criaturas que desejaste
formar quando nos salvaste. Então começa mais uma vez tua obra trabalhando esta noite em nossa mente. Dá-nos a compreensão plena da tua verdade, eu te peço no nome santo de Jesus, amém, Senhor, amém. Evangelho de João, capítulo 17, o verso 17. É um texto que a maioria de nós sabe de cor, e possivelmente todos temos esse texto marcado na Bíblia. Ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Todos os anos, o dicionário de Oxford escolhe uma palavra para ser a palavra do ano. Esse ano, desde o ano passado, a palavra do ano é uma palavra inglesa que significa estilo, charme. Como se as pessoas tivessem um elan pessoal, que as pessoas olham e veem que tem uma classe especial, uma coisa, um quê especial. É o significado da palavra, difícil de ser traduzida, mas significa isso: charme, estilo. Em 2016, a palavra escolhida pelo dicionário de Oxford para ser a palavra do ano foi pós-verdade. Pós-verdade. Eles escolheram essa palavra acrescentada do prefixo pós, para dizer que a verdade estava ficando ultrapassada, passada de moda, ficando para trás. Eles criaram esse neologismo para dizer que as pessoas hoje estão mais prontas a aceitar os boatos do que os fatos. É gente que vive pelos boatos. E aí a gente vê pelas redes sociais quantas fake news, esse tempo em que a gente não sabe muito discernir o que é verdade e o que é mentira. E esse é um tema fundamental para nós que professamos ser cristãos, especialmente adventistas do sétimo dia, porque nós dizemos que nós somos o povo da verdade. Então a verdade, ela é tão importante para Deus, que a palavra de Deus diz que nós temos um Deus que odeia a mentira. A verdade é tão importante para Deus que Ele colocou nos 10 mandamentos um mandamento para proteger a verdade. Ele disse assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus sabia que sem a verdade a sociedade não iria subsistir. Sem a verdade os casamentos iriam ruir. Sem a verdade as relações pessoais não conseguem se sustentar. Mesmo os negócios não se sustentam sem a verdade. Ninguém aceita um chefe no qual você não possa confiar na palavra, e nenhum chefe aceita um empregado no qual não possa confiar. A verdade, ela é fundamental. Só que nós vivemos hoje numa época em que as pessoas preferem a mentira ao invés da verdade. E nós vivemos hoje numa sociedade que lida muito mal com isso. Nós temos no nosso calendário um dia para a mentira, nós não temos um dia para a verdade. E isso vai minando toda a sociedade como um todo. Então, nós que defendemos a verdade, nós que vivemos pela verdade, nós precisamos ter um padrão absoluto que defina o que é a verdade. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender e interiorizar esta verdade, porque nós temos um Deus que é o Deus da verdade. É um Deus que ama a verdade. No meu trabalho com jovens, eu percebo que os jovens têm muitas dificuldades para lidar nessa linha tênue que concernente à verdade. Bem, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus se comunica conosco de 4 maneiras principais. Eu vou elaborar melhor esse argumento na quinta-feira, vai ser o tema da quinta-feira. Mas hoje eu quero lhes adiantar o seguinte: Deus se comunica, Deus nos guia através de sua palavra, Deus nos guia através
do Espírito Santo trabalhando em nossa mente, Deus nos guia através de outros crentes, e Deus nos guia através de nossa consciência. Deus nos guia através de sua palavra. Esse livro é vivo. Fechado é só um livro, aberto é a voz de Deus. Esse livro fala, e Deus orienta seu povo através desse livro. A outra forma como Deus nos orienta e nos guia é através do seu Espírito trabalhando em nossa mente, sensibilizando o nosso pensamento, dizendo: meu filho, minha filha, esse é o caminho, andai por ele. Só que geralmente o Espírito Santo faz isso através da palavra. A terceira forma são outros crentes, gente que nos ama, que nos aconselha, que nos orienta, que nos adverte, que puxa a orelha. Voz de pai e de mãe geralmente é voz de Deus. Mas Deus também nos fala através da consciência. E esse é o problema, aqui está o problema. Eu tenho percebido que há muitos jovens, mesmo na igreja, que dizem assim: eu sigo a minha consciência. E eu tenho percebido que geralmente quem diz isso não tem nem ideia do que é consciência, mas segue a consciência. Ora, se segue a consciência, no mínimo deveria saber o que é, fazer uma definição do que é consciência. Eu poderia pegar aqui diferentes filósofos e dizer o que eles dizem sobre consciência, e poder dizer: olha, esse, aquele. Poderia usar vários. Tem um teólogo norueguês chamado Hallesby. Esse teólogo diz que a consciência é uma lei interior sobre-humana. É uma lei interior sobre-humana. E eu podia usar outros teólogos, outros filósofos, para definir o que é consciência. Mas esta noite eu prefiro dizer, mostrar para vocês o que a Bíblia diz que é a consciência. Então eu quero que você abra agora a Bíblia comigo, em Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. O que é consciência? De acordo com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, os versos 14 e 15, Paulo diz assim: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, em sua mente. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. O que é consciência de acordo com Paulo? De acordo com Paulo, queridos, consciência é uma lei interior gravada em sua mente e em seu coração, que reflete a lei de Deus. Consciência, vamos lá, consciência é uma lei interior regida pela lei de Deus. A gente não precisa da Bíblia para saber que matar é errado. Por quê? Porque tem uma lei interior gravada na consciência do homem que lhe diz que matar é errado. Em qualquer sociedade, em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, matar sempre será errado. Está gravado na consciência do homem. É uma lei interior gravada, regida pela lei de Deus, que está gravada na mente, no coração, e rege a conduta, as escolhas do homem. Quando você faz o que é certo, a Bíblia diz que a consciência é uma testemunha, e é uma testemunha que ora acusa e ora defende. Você faz a coisa certa, bate no ombro daqui e diz assim: jogou duro, hein? Parabéns, gostei de ver. Consciência faz isso, ela defende você. Mas na hora que você pisa na bola, na hora que você faz o que é errado, ela dá um chute na canela e diz assim: opa, espera aí, ô cabeção, você vai quebrar a cara, não é isso que você tem que fazer.
A consciência ora acusa, ora defende. Ela é uma testemunha. E a palavra testemunha, no original grego que aparece aí, no original é a palavra testemunhando, está no gerúndio. Testemunhando significa que a consciência está trabalhando noite e dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente. É uma lei interior gravada por Deus na consciência, na mente humana, para definir o que é certo e o que é errado. Isso é consciência. Aí você vem e me diz, mas eu sigo a minha consciência. O problema é que você tem que entender que consciência não é confiável. Porque a consciência não é infalível. A consciência pode se enganar, a consciência pode se deturpar, a consciência pode se depravar, a consciência pode endurecer. A consciência não é confiável. Quer ter uma ideia? Fernandinho Beiramar, ele não vê o crime como nós todos aqui vemos, porque a sua consciência está cauterizada. Ele faz o que faz e ele não vê erro nenhum nisso, porque a consciência não é infalível. Então você não pode confiar inteiramente na sua consciência na tomada de decisões. Escuta isso, jovem, vocês que estão aí na galeria, vocês que estão aqui embaixo, moçada linda aqui da Central de Aracaju, escuta isso. Você não pode confiar na consciência para a tomada de decisões. Ela não pode ser senhora absoluta de suas escolhas. Por quê? Porque ela não é infalível. Para você confiar na sua consciência, você tem que se perguntar qual é o alicerce dessa consciência. Ela se alimenta de quê? Para você confiar na sua consciência e que ela possa você dar crédito à consciência, você tem que se perguntar: o que está alimentando a minha consciência? Qual é a fonte que alimenta a consciência? Qual é a base de verdade que alimenta a sua consciência? Aí você precisa de uma base sólida de verdades, verdades transformadoras. Para que a consciência seja confiável, você precisa de uma base de verdade. Até aqui tudo bem, gente? Está claro? Faz assim para eu ver que vocês estão comigo. Ok. Está entendido? Moçadinha aqui, tudo bem? Beleza, estou vendo que vocês estão atentos, estou gostando. A consciência precisa de uma base, um fundamento de verdade, um fundamento sólido de verdade. Então eu vou lhes dizer agora, a partir desse ponto, 4 elementos da verdade que alimentam a consciência. Para você confiar na consciência, esses 4 elementos têm que estar presentes. 4 elementos de verdade que alimentam a nossa consciência. 4 elementos: a verdade científica, a verdade doutrinária, a verdade encarnada e a verdade presente. Vamos entender isso aqui? Vamos lá. Verdade científica. Verdade científica. Queridos, eu louvo a Deus porque eu pertenço a uma igreja que crê na verdade. E eu louvo a Deus porque essa é uma igreja que ela fica sempre ao lado da verdade, venha ela de onde vier. Ela pode vir da Bíblia, mas ela pode vir dos livros de ciência, e essa igreja aceita como sendo verdade. Porque a própria Bíblia diz assim, 2 Coríntios capítulo 13, verso 8. 2 Coríntios capítulo 13, o verso 8, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 13, 8. Se não está marcado esse texto na Bíblia, todo jovem universitário deveria ter esse texto marcado em sua palavra. Sublinha esse texto aí. 2 Coríntios 13, verso 8. Paulo diz assim: pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Pronto, gente. É verdade, não me importa de onde venha. É verdade. E isso tem que ver com a verdade científica. Se vier de um ateu, é verdade, eu vou aceitar como verdade.
Se vier de um espírita, é verdade, eu vou aceitar como verdade. Eu não tenho nada contra a verdade. O problema é que a gente vive numa sociedade humanista. E aí você vai para a faculdade e chega lá no campus universitário, você vê professores humanistas se levantando e querendo impor teorias científicas como sendo verdades científicas. O próprio nome já diz, é uma teoria. E querem empurrar uma teoria como sendo verdade. Por exemplo, tem a teoria da evolução. O nome já diz, é teoria da evolução. Se eu tenho de um lado a teoria da evolução, do outro lado eu tenho a teoria da criação. E quando eu comparo a teoria da evolução com a teoria da criação, eu vejo mais lógica, mais sentido, mais estrutura, mais coerência na teoria da criação. Por isso eu sou um criacionista. Mas eu também tenho que admitir que os cientistas, a ciência descobriu verdades físico-químicas, fenômenos físico-químicos que explicam o universo como um todo, como é que as coisas funcionam, e eu não posso ir contra essas verdades. Por exemplo, eu tomei nota aqui, para partilhar com vocês aqui, eu tomei nota de algumas dessas verdades. Por exemplo, algumas leis fundamentais, são constantes fundamentais da ciência, que foram provadas, testadas, experimentadas e são apresentadas como verdades científicas. Eu não tenho nada contra essa verdade. Por exemplo, a lei de Newton acerca dos corpos e das distâncias, a lei de Lavoisier acerca da conservação da massa, a lei de Proust acerca dos compostos e das proporções definidas, a lei de Einstein acerca da matéria e da energia, a lei de Gay-Lussac acerca do volume dos gases, e eu poderia aumentar essa lista indefinidamente. São fenômenos físico-químicos que foram testados, que foram experimentados, foram comprovadamente provados como sendo verdade, verdade científica. O problema é a ciência querer me impor que uma teoria que ele acredita seja a verdade absoluta. Porque existem fatos na natureza, no universo e no próprio ser humano que a ciência não tem explicação. A ciência pode me provar quais são todos os elementos químicos da água, mas ele não consegue me responder, porque somente a água satisfaz a minha sede. A ciência pode definir todos os elementos do alimento, mas ele não consegue definir, me explicar porque somente aquele alimento satisfaz a minha necessidade de nutrição. A ciência não tem todas as respostas, então eu não posso confiar somente na verdade científica, eu preciso de outra fonte de verdade. Aí vem a verdade doutrinária. A verdade doutrinária, nós precisamos da palavra, e eu pertenço a uma igreja que aceita, crê e defende que este livro é a verdade. Esta igreja defende que esse livro é a única regra de fé e prática para o crente. Esse livro é a fonte da verdade, é a verdade doutrinária. Eu preciso desta verdade. Nós temos como igreja um compromisso com esta verdade, com a verdade doutrinária. O problema é que durante muito tempo a sociedade acusou os crentes, dizendo que a gente acreditava em papel. E a acusação que era feita é: papel aceita tudo. E a gente muitas vezes tinha que se calar, especialmente aí pelo século XVIII, quando começou o iluminismo, aí a idade da razão. Aí eles disseram: vocês creem e defendem como verdade fatos que foram escritos depois que aconteceram. E o argumento era forte, minha gente. Quando eles diziam que a gente acreditava no livro que foi escrito somente depois dos fatos, a gente não tinha argumento.
até metade do século passado. Por quê? Porque o manuscrito mais antigo que a gente tinha, até metade do século passado, datava do 9º e do 10º século da nossa era, depois de Cristo. Aí eles diziam, está vendo? O manuscrito mais antigo de vocês tem alguns séculos só, logo aí. E a gente não tinha argumento, mas Deus não se deixa escarnecer. E em 1952 para 53, foi feita a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Lá na Palestina, numa região conhecida como Qumran, um grupo de pastores estavam cuidando de suas ovelhas. Um deles perdeu uma ovelha e saiu em busca da ovelha pela região. E enquanto ele saiu procurando a ovelha, de repente ele chegou numa região montanhosa, e nessa região montanhosa ele descobriu uma caverna. Aí ele pegou uma pedra e jogou dentro da caverna. Alguma coisa se quebrou lá dentro. Aí ele pegou outra pedra e jogou de novo lá dentro, e mais vezes, novamente percebeu que alguma coisa havia se quebrado lá dentro. Era cerâmica se quebrando. Ele desceu lá para ver, e aí descobriu que havia vários vasos de cerâmica. Em todos os vasos tinha dentro manuscritos antigos. Os arqueólogos foram chamados, e quando eles vieram, fizeram uma busca em volta e descobriram mais 10 cavernas iguais àquelas. Em todas elas tinham vasos de cerâmicas. Dentro desses vasos, manuscritos antigos. E eles descobriram mais de 1000 manuscritos antigos. Passaram esses manuscritos antigos pelo teste do carbono 14, para fazer uma datação, para ter uma ideia de quando esses escritos foram escritos. E eles descobriram que o mais recente deles, o mais recente, havia sido escrito pelo menos 100 anos antes de Jesus nascer. O mais antigo, o mais recente, pelo menos 100 anos antes de Jesus nascer. Essa descoberta extraordinária entrou para a história como a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Queridos, isso foi maravilhoso. Por quê? Lá nesses manuscritos, mais de 1000 manuscritos, entre eles estava todo o Antigo Testamento, menos o livro de Esther. O livro de Isaías é o que estava mais conservado. O livro de Isaías estava em 17 rolos, em 17 pergaminhos. Esses 17 pergaminhos, quando colocados um ao lado do outro, mede 7,15 metros. Eu tive o privilégio de ver isso de perto. Estar lá em Jerusalém, olhar e ver os manuscritos do Mar Morto, de perto. Aí eu estava morando em São Paulo, eu fiquei sabendo que os manuscritos seriam expostos no museu em São Paulo. Eu fui lá ver de novo. De forma que eu tive o privilégio de ver já 3 vezes os manuscritos do Mar Morto. E cada vez a emoção é a mesma. Por que é importante essa descoberta? Porque 100 anos antes de Miqueias escrever, pelo menos 100 anos dele escrever que o Messias nasceria em Belém, estava provado agora que era em Belém que Jesus deveria nascer. Então, queridos, deixa eu lhes dizer uma coisa: esse livro é a verdade. Esse livro é a verdade. A Bíblia que você tem aí em suas mãos, ela foi testada, experimentada, provada, histórica e arqueologicamente de que ela é a palavra de Deus. É por isso que ela é fundamento de verdade para a nossa consciência. Quando você vai seguir sua consciência, você precisa de um primeiro elemento da verdade. Qual é? Verdade? Primeiro? E eu acho que posso parar aqui. Verdade o quê? Científica. A segundo elemento, verdade doutrinária. É a Bíblia. Tem muita gente hoje colocando sua vida cristã baseada na sua experiência. Eu sinto isso. Ou não estou sentindo isso, não. Tem que estar fundamentado na palavra. Então leia o livro.
leia o livro. Mas se você tivesse a verdade científica, a verdade doutrinária, ela seria insuficiente para a tomada de decisões. Você precisa de um outro fundamento, é a verdade encarnada. Porque se a gente tivesse apenas a Bíblia seria código morto. Para isso, a verdade, para poder ter validade ainda hoje e significado em pleno século 21, para uma sociedade secularizada, para uma moçada linda da igreja, que estuda, que pensa, ela precisa também se encarnar. E é por isso que nós não cremos num código morto, nós cremos numa verdade viva. Numa verdade viva. Alguns têm uma ideia de que a verdade é um conceito. Só que a verdade como conceito pode ser manipulada. Mas quando a verdade é viva, ela é. Nós temos um Deus que se apresenta a nós dizendo: eu sou. E ele disse: eu sou a verdade. E ele veio para proclamar e mostrar como é que é a verdade. Quando Jesus veio, a verdade passou a ter uma cara, um rosto, mãos, pés, voz. Então nós não cremos num conceito, nós cremos numa pessoa. A verdade é Jesus. E quando ele vem como sendo a verdade, ele vem para mostrar quem Deus é. Ele é o homem-Deus, ele é o Deus-homem. Em Jesus Cristo nós temos uma definição plena do que é a verdade. E olha que coisa extraordinária, a gente não crê numa ideia, a gente crê numa pessoa, e essa pessoa quer ter um relacionamento comigo e com você. Você não apenas aceita uma verdade, você se relaciona com a verdade. Você começa a viver com a verdade. Você começa a andar com a verdade. Você começa a se relacionar com intimidade com a verdade. Porque Ele é Deus, homem. O céu desceu à terra para se revelar para mim e para você. Aí como é que eu posso saber que Ele é Deus? É que Ele fez coisas que só Deus pode fazer. Ele leu o pensamento das pessoas. Ele ressuscitou mortos. Ele perdoou pecados. Ele curou. Ele abençoou vidas. Então, Ele fez o que só Deus pode fazer. Então, Ele é Deus. A verdade é encarnada em Jesus Cristo. Mas se a gente tem a verdade científica, a verdade doutrinária e a verdade encarnada, para definição de que nossas escolhas a gente pode seguir a consciência, será que seria suficiente? Aí nós precisamos de uma verdade chamada de verdade presente. Todo jovem adventista do sétimo dia deveria saber isso na ponta da língua. Então, senta, se ajeita, porque você tem que saber disso. Verdade presente, o que é? Deixa eu lhes dizer uma coisa. A igreja adventista do sétimo dia não é a única igreja a pregar a verdade. De alguma forma, todas as igrejas pregam algum aspecto da verdade. Mas os adventistas do sétimo dia pregam toda a verdade. A igreja adventista começou no século XIX, lá nos Estados Unidos, e foi um movimento começado por jovens, adolescentes, alguns deles. Um grupo de jovens que começou a estudar a Bíblia com interesse e com profundidade. E à medida que eles iam estudando a Bíblia, eles iam descobrindo que havia conexões entre as verdades que eles iam descobrindo. E eles começaram a se perguntar: por que ninguém fala disso?
E por que eles estão conectados um com o outro? E eles começaram a se perguntar, jovens, minha gente, jovens, adolescentes, Deus confiou para o tempo do fim a descoberta da verdade a um grupo de adolescentes. Tinha gente com 13 anos, 16 anos, 17 anos, 21 anos. Os pioneiros, os principais pioneiros da igreja, eles eram adolescentes. O mais velho do grupo era um homem chamado José Bates. Em 1844, que é uma data chave na mensagem adventista, José Bates tinha 51 anos. Ele era tão mais velho do que os jovens que estudavam a Bíblia com ele, que os jovens chamavam ele de vovô Bates. É ruim, hein? Porque eram adolescentes, estudando a palavra, e aí eles se perguntavam o tempo todo, qual é a conexão? Porque essas verdades estão conectadas. Aí eles se depararam com um texto na Bíblia, e eles disseram, é por aqui, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, o verso 12, 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, todo adventista do sétimo dia tem que ter esse texto marcado na Bíblia, viu gente? 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, aí diz assim, por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem, e estão solidamente firmados na verdade que receberam, é assim que diz a minha versão da Bíblia, que é um pouco mais moderna, mas eu sei que alguns de vocês aí têm um texto bíblico que diz assim, estão firmados na verdade já presente. Quantos têm essa versão? Verdade já presente. Vários de vocês têm essa versão aí. A gente tem que se lembrar que quando eles estudavam a Bíblia, a versão que eles tinham da Bíblia era King James, e a versão King James diz verdade presente. Eles descobriram verdade presente, e eles começaram a entender que a igreja adventista nasceu, surgiu como um movimento profético para levantar essas verdades que estavam esquecidas, formando a verdade presente. A gente precisa entender o seguinte, na Bíblia Sagrada só tem uma verdade, uma única mensagem. De Gênesis a Apocalipse tem uma única mensagem. Em Apocalipse 14, verso 6, chama esta verdade, esta mensagem de quê? Como é que chama lá? Evangelho eterno. A Bíblia só tem uma mensagem, o Evangelho eterno, de Gênesis a Apocalipse, mas em cada época, tem uma verdade presente para aquele tempo. Nos dias de Noé, a verdade presente era, vem um dilúvio aí, vai chover, quer se salvar? Tem que entrar na arca, verdade presente. Nos dias dos profetas, a verdade presente era, o Messias vem aí, e ele vai restaurar todas as coisas, verdade presente. Quando Jesus veio, a verdade presente era, Jesus Cristo é Filho do Deus vivo. Quando Jesus morreu e ressuscitou e assentou no santuário celestial, ao lado de Deus Pai, a verdade presente proclamada pelos apóstolos era, Jesus Cristo está vivo, assentado do lado direito de Deus, verdade presente. Na Idade Média, quando a Bíblia foi escondida do povo comum, um grupo de reformadores começou a descobrir as verdades da Bíblia, e eles começaram a anunciar uma verdade presente, que ficou conhecida como 5 solas. Eu ia precisar mais de meia hora, pelo menos 1 hora para explicar, mas a principal descoberta que eles fizeram é que a Bíblia é a única uma única regra de fé e prática para o crente. Verdade presente para aquela época. Quando chegou no século XIX, Deus levantou esse movimento profético, levantado por jovens,
que estavam estudando a Bíblia e começaram a descobrir verdades presentes que não estavam sendo proclamadas, não foram descobertas pelos reformadores. A maioria das igrejas não aceita, e essas verdades presentes formam o conjunto de verdades aceitas pela igreja adventista do sétimo dia. Então vamos lá, me ajudem aí. Algumas dessas verdades que fazem parte da verdade presente, vamos lá, exclusivas da igreja adventista, vamos lá. Um de cada vez, por favor. Vamos lá. Sábado, se bem que nós não somos os únicos a guardar o sábado, mas com a ênfase que nós damos, nós somos exclusivos. A verdade do sábado, santuário, o papel de Jesus no santuário celestial, o que mais? Como é que é? A mensagem do advento, ok, mas também não somos os únicos a pregar essa mensagem, mas a mensagem do advento, o que mais? O estado dos mortos, a imortalidade condicional da alma, o que mais? Espírito de profecia, nós não somos o único movimento religioso no mundo a falar de ter um profeta, mas é uma verdade exclusiva da igreja adventista, o que mais? Reforma de saúde. Então essas verdades, eles foram vendo conexões entre essas verdades, verdade presente. Escuta, moçada linda, querida igreja, deixa eu lhes dizer esta noite, você precisa compreender isso. A verdade é a verdade, e ela tem que reger nossa consciência na tomada de decisões. Mas você só pode confiar na consciência se ela estiver fundamentada em toda a verdade. Verdade científica, verdade doutrinária, verdade encarnada e a verdade presente. Escuta, você não faz parte de um movimento qualquer. Você não está aqui por acaso essa noite. Você está aqui porque isso é parte do plano de Deus para a sua vida. Você está aqui porque Deus está querendo levantar um movimento, uma geração viva, para proclamar que Jesus Cristo está voltando. Nós somos o povo da verdade, e é por isso que nós não apenas falamos a verdade, nós temos que viver a verdade. Porque a maior mentira, queridos, não é aquela que a gente diz. A maior mentira é aquela que a gente é. Quando você vai em juízo num tribunal, em alguns lugares você tem que erguer a mão, outros lugares tem que colocar a mão sobre a Bíblia e você tem que jurar, dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Cuidem para viver toda a verdade. Cuidem para que sua vida não seja uma fake news. Cuide para que você viva a verdade plenamente. E a partir daí, nas suas escolhas, nas decisões da vida, você ouvirá uma voz sensível, sussurrando em seu ouvido, dizendo: filho, filha, esse é o caminho, andai por ele. Quando você está fundamentado na verdade, você pode começar a confiar na sua consciência. Se isso não é a base de sua consciência, desculpe, você vai quebrar a cara. Então que Deus nos ajude, para que hoje e cada dia de nossa vida, nós possamos ser o povo da verdade, possamos viver a verdade, possamos defender a verdade, e nós possamos proclamar a verdade com nossa boca e com a nossa vida. Que Deus nos ajude, o Senhor nos abençoe. É uma escolha de vida ou morte. Quantos escolhem a vida? É uma escolha entre o céu e o inferno. Quantos escolhem o céu? É uma escolha entre Cristo e a perdição. Quantos escolhem Jesus? Eu quero que digam: eu escolho Jesus. Oh Pai, essa é a nossa escolha esta noite. Nós queremos ser regidos por Tua verdade.
Nós queremos viver no centro da tua verdade. Não nos deixe ser levados para a esquerda ou para a direita, mas ajuda-nos a trilhar pelo caminho certo, até que venhas. Ó Deus, cuida dos filhos desta igreja, dos jovens que estão aqui, dos adolescentes, para que eles possam se firmarem cada vez mais na verdade. Ó Pai, que eles entendam que em Jesus Cristo eles têm tudo o que precisam, e que ao andar ao lado de Cristo, eles também precisam andar ao lado de sua palavra. Que eles possam ser testemunhas vivas do teu poder, que eles possam ir para a faculdade e enfrentar os argumentos humanistas com a verdade da tua palavra, que eles possam se manter firmes em suas convicções, na certeza de sua fé, compreendendo que outros deram a vida por causa desta verdade, e hoje o mais difícil para nós não é morrer, é viver por isso. Então ajuda-nos a viver por tua verdade. Dá a cada filho teu esta noite a tua bênção. Toma cada jovem nas decisões que terão que tomar nesse dia e no próximo, até que venhas. Eu te peço em nome doce e suave de Jesus, meu precioso Salvador. Amém, Senhor. Amém.